mais um passo. Hoje vamos dar mais um passo. A ideia de passo é a ideia de caminhada. Cada vez que a gente dá um passo, a gente se projeta à frente. É bem verdade que, como o Igor bem falou, o passo pode ser para o lado, o passo pode ser para trás, mas a proposta é que a gente possa avançar para as coisas que estão à frente, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a nova criatura, o novo restaurar de Deus nas nossas vidas, o propósito de Deus que sempre foi estabelecido mesmo antes da fundação do mundo, mas que por muitas vezes ele é novo nas nossas vidas, na nossa consciência. Às vezes, a grande maioria das vezes, a gente não tem consciência do plano de Deus. E quando nós passamos a ter essa consciência, nós temos alguns passos a caminhar, a dar. Porque eu creio que o ato de Cristo é um ato, e foi suficiente ali na cruz. Mas o Espírito Santo, ele tem um processo que ele vai renovando a nossa mente, vai renovando a nossa vida, a nossa caminhada, dia a dia, momento a momento. E como é gostoso sentir a presença do Espírito Santo em cada momento desse. Quando ele nos convence e a gente tem na consciência de que estamos errados, reconhecemos isso, que da mesma forma que o nosso Senhor se humilhou, a gente se humilha diante dele, não como um rebaixamento, mas como um reconhecimento do seu tamanho em detrimento ao nosso, e do nosso tamanho, da nossa insignificância em detrimento ao tamanho de Deus e a glória dele. Por isso, meus irmãos, o texto de hoje, a gente vai ler ele todo. Quero que os irmãos acompanhem 1 Tessalonicenses, os capítulo 5. Deixe sua Bíblia aberta e vá conferindo todas as coisas que tem aí. Sempre gosto de dizer isso. Confira, para que tudo aquilo que vai ser dito, estando nas Escrituras, aceite com autoridade. Se aquilo for confrontar a sua vida, reconheça essa falha e aceite com autoridade. Não fique chateado com o pastor, aquele que fala, porque ele é um servo. Mas a palavra do Senhor é assim. Às vezes ela vem para nos exortar e nos trazer de volta à posição correta. E às vezes isso dói. Mas isso é ato de amor. Ao mesmo tempo que isso dói, a gente se sente amado. E ao mesmo tempo que a gente quer reclamar dessa dor, a gente se sente grato, porque está sentindo ela para o melhor de sua vida. Deus, ele quer o melhor para nossas vidas, e ele faz o melhor para nossas vidas. E o texto sagrado, verso 23 e 24, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Esse é o texto que nós vamos refletir hoje, mas nós vamos ler desde do começo, quando ele diz assim, no verso 12: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os que têm pouco ânimo, e sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar,
em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezais as profecias, examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Primeiramente, por que pregar esse texto? Por que examinar esse texto com tanta insistência, como a igreja está fazendo através daquilo que Deus colocou no coração do nosso pastor? Por que falar isso? Eu resumo. Porque aqui tem um mandamento de Deus, quando ele diz assim, que ele conjura que esta epístola seja lida por todos os santos irmãos. E eu vou mais além, e concordo assim com a visão que Deus deu ao nosso pastor. Não é só simplesmente ser lida, tem que ser meditada em cada detalhe. Quantos textos na Bíblia diz essa frase, que esse texto tem que ser lido, apesar de ter essa orientação para toda a Escritura? Alguns textos muito específicos, como por exemplo Apocalipse, e como também esse texto aqui. E com certeza outros, mas muito poucos textos têm essa ênfase de que deve ser lido. E certamente, mesmo a gente sabendo a importância da leitura da palavra e da meditação dela de dia e de noite, alguns textos, quando o texto diz isso, certamente tem algo muito precioso nesse texto, a qual às vezes a gente não está prestando atenção. Esse texto, por sua vez, de Tessalonicenses, ele traz exortações específicas, que revelam as atitudes que a gente deve ter com alguns tipos de relacionamento. E que vai, não vai, a igreja e o povo está sempre caindo nesse ciclo. Deus exorta, o povo se conserta, daqui a pouco o povo está fazendo novamente, e aí Deus exorta, e o povo se conserta, e o povo daqui a pouco está fazendo novamente. E infelizmente, de geração a geração, nós temos sido exortados pelo nosso Deus, resgatados por Ele, mas também estamos caindo novamente, caindo nesse ciclo. Quantas vezes a gente percebe, e nos dias de hoje, quantas igrejas estão sem pastor? Meus irmãos, quem faz parte do meu grupo de transmissão, sabe que eu tenho orado por algumas pessoas, e eu comecei a propagar isso, e muitos pastores têm me procurado pedindo intercessão, com problemas emocionais, com problemas existenciais, psicológicos, ministeriais e espirituais, pastores pensando em suicídio, por a dificuldade de relacionamento com a igreja e a igreja com o pastor. E pessoas experientes do ministério passam anos servindo e de repente começa aqui. Paulo está tratando essa relação com a liderança. E eu quero inverter um pouco a ordem. Quando ele bota as 3 marcas que eu acredito da autenticidade da igreja, quando ele diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça. Esse é o verdadeiro sentimento que permeia a igreja. Esse é o verdadeiro sentimento. Não importam as circunstâncias, a nossa alegria é muito maior, porque nós não vivemos em função das coisas desse mundo, mas nós vivemos em função da vida eterna, que é a promessa, e essa promessa, aí eu vou para o fim. Aquele que nos chamou para essa promessa, ele há também de confirmar, de fazê-la.
a certeza da fidelidade do nosso Deus, daquele que nos chama para viver essa vida eterna, certamente Ele cumprirá todas as coisas, mesmo que as nossas experiências de conversão é um ato, mas o processo de transformação é uma santificação por uma ação da parte do Espírito Santo. E por esse processo, por diversas vezes, e por viver em meio às aflições desse mundo e às dificuldades, parece que o homem não acredita que isso de fato vai acontecer. Por isso o texto sagrado diz: olha, fiel é o que Ele vos chama, e certamente Ele fará essa obra ser concluída. Então, nesse processo de santificação, por diversas vezes a gente acredita que não vai alcançar, e a gente cai nessa mesmice. Então, aqui, ele exorta que um dos critérios que tem causado essa fragilidade no povo de Deus é o relacionamento errôneo entre pastores e seus liderados e seus pastores. E eu coloco pastores, mas é toda a liderança. Os professores de escola bíblica, o líder de pequeno grupo, os diáconos da igreja. As pessoas parecem que às vezes só veem os defeitos da liderança. E aqui ele admoesta, chamando a atenção: olha, preste atenção àqueles que presidem, aqueles que admoestam, aqueles que tentam trazer você de volta ao prumo. Tenham eles em mais alta estima e amor por causa da obra. Quando ele coloca essa expressão por causa da obra, traz uma coisa à luz na minha mente. Espera aí, então é claro, eu tenho que pregar isso, eu tenho que falar sobre isso, porque parece que as pessoas olham para os seus líderes e pensam que eles já são Deus, e automaticamente pensam que eles são perfeitos. Não, nós somos a mesma coisa que vocês. Vocês têm que ter a mais alta estima, não é porque o pastor Sandro é perfeito, ou o pastor Manu, ou o pastor Ximenes, ou o Saulo, ou o líder de jovens, ou seja lá quem for, não é porque somos perfeitos, não, nós também estamos na mesma caminhada do processo de santificação. Tem coisas terríveis ainda que precisam ser modificadas em nossas vidas, mas vocês têm que ter a mais alta estima e amor para com todos os líderes, não pelo homem, mas pela obra que Deus confiou a cada um desses. Eu sou pastor não porque eu quero, eu corri durante muito tempo, meus irmãos. Deus me chamava para a igreja, eu ia para a igreja. Quando eu chegava na igreja, logo o pastor identificava, me chamava para fazer alguma coisa, pronto. Quando ele me chamava, no outro dia eu não vinha mais naquela igreja, e saía daquela igreja, e não queria, e eu corria, até que um belo dia, num sermão de um pastor lá da Espanha, um missionário veio aqui no Brasil, em Alagoas, e no sermão dele, quando ele chamou, quando eu percebi, eu já estava ali na frente dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E o maior de todos os desafios que a gente tem no ministério é justamente fazer com que as pessoas possam dizer essa mesma frase, porque parece que todos estão também correndo da presença, da obrigação do Senhor, porque muitas vezes o que a gente vê, o que a gente faz, o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente vou nada para aquele lugar para fazer o que eu faço, para criticar, para ficar fazendo tudo e criticando. Quero nada, vou ser professor da escola bíblica, nada, dedicar horas, estudar, fazer tudo para uma pessoa que não fez nada, não entende de nada, e muitas vezes não conhece nada, ainda vir questionar o que eu estou ensinando. Não vou cuidar daquelas crianças, Deus me livre, ainda usa Deus. Vou tocar ali na frente, Deus me livre, eu tenho falhas e o povo vai ver, e eu vou estar ali na frente, e porque eu estou ali na frente, por inveja, por isso ou por aquilo, vão estar falando, não vou.
Então, muitas vezes a gente tem o maior desafio a fazer com que as pessoas possam estar nesse processo. E uma das coisas que faz parte do nosso processo é servir. Quantas vezes eu fui aprimorado, e pastor Chimenez com mais experiência pode relatar isso, quantas vezes eu acho que eu vou servir numa casa, e quando eu saio lá, eu saio constrangido, com o poder de Deus me exortando através da vida daquela pessoa, que aparentemente estava precisando de mim, mas quando eu vi quem estava precisando era eu. Quantas vezes eu fui numa casa consolar uma pessoa, e eu vi a alegria dela tão grande, que eu saía dali constrangido, meu Deus, eu queria ter essa mesma alegria. Quantas vezes a gente leva uma pregação, uma palavra, e quando a gente vê a reação das pessoas, a gente percebe, meu Deus, quem precisa dessa palavra sou eu. Por isso, meus irmãos, às vezes, dar um passo em rumo à santidade, a correção das nossas falhas, é também dizer, eis-me aqui, Senhor. Por isso, tenha na mais alta estima aqueles que lideram, porque eles já tiveram a coragem que vocês não estão tendo, mas eles ainda estão no processo. Tenha amor com eles, paciência. Amor é misericórdia. Amor não é concordar com tudo. Não, quem ama, repreende. Pode chegar para o seu líder e repreender. Pastor, líder, professor, eu acho que está aqui equivocado por isso e isso. Mas vá com a que diz amor. Não com juízo, não com repreensão, não com inveja, não com contenda, mas com amor. Porque eles também estão passando por isso. Aqui ele diz, a Bíblia diz no verso 14, que a gente deve também servir aos outros. O serviço não é simplesmente para aqueles que têm a liderança, o serviço é para toda a igreja. Quando ele fala para a igreja nesse texto, ele está falando para que tenham na mais alta estima os seus líderes, e agora ele diz assim, para aqueles que têm vida desordenada, consola os desanimados, ampara os mais frágeis, sejam pacientes com todos. São 3 coisas que a gente precisa ter como marca de ser cristão. A gente precisa ser instrumento de consolação. A gente precisa ser instrumento de amparo. Às vezes a gente tem recursos, e aqueles estão pessoas carecendo de recursos do nosso lado. Para que é que Deus abençoa nossas vidas? É para a gente juntar tesouro aqui na terra? Certamente que não, mas juntar tesouro no céu. Então, se Deus está fazendo com abundância na minha vida, é para que possa ser transbordado na vida do outro. Eu não estou falando somente de coisas materiais. Deus às vezes nos dá experiências espirituais poderosíssimas. É para que a gente possa transbordar o poder do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito, simplesmente cheios, completos, internamente? Não, nós precisamos transbordar do Espírito Santo. Portanto, o que eu estou falando desse transbordo não é só financeiro, não é só espiritual, é também emocional, é também psicológico. Tem um pastor a quem eu tenho uma estima muito grande lá em Maceió. Certamente, uma vez ele perdeu a esposa e ficou meio deprimido. A igreja não compreendeu, botou ele para fora. Ele ficou ainda mais deprimido e ninguém, nem nenhum colega praticamente foi visitá-lo, nem nenhum irmão da igreja, nada. E ele ficou meses lá, até que foi um pastor. Esse pastor entrou na casa dele calado, sentou do lado dele, colocou a mão no ombro dele e chorou. E ele chorou junto. E ele disse para mim que eles passaram ali cerca de quase 8 horas chorando, sem nenhum dizer nenhuma palavra. Depois, quando não tinha mais lágrima, ele se levantou e saiu. Não falou nada. Ele não conseguia falar nada, por sentir compaixão e sentir a mesma dor que o seu colega, irmão e amigo
estava passando. Aquele pastor, ele entendeu que aquilo foi um renovo tão grande para a vida dele, que ele foi fazer psicologia, concluiu a psicologia, fez curso de aconselhamento pastoral e hoje é um dos maiores líderes de aconselhamento e de restauração para a vida de outros pastores, por causa de um abraço sincero. Então não venha com desculpa: pastor, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não tenho dinheiro, eu não sou cheio do Espírito Santo. Você tem 2 braços e é motivo suficiente para restaurar vidas. Só que use esses braços para a glória do Senhor. Eu acho que é por isso que o texto sagrado ele diz assim: saúdem com ósculo santo, saúde com intimidade, mas saúdem uns aos outros. Vocês não sabem o poder de um beijo de um irmão em alguns momentos de nossas vidas. Por isso a gente às vezes não sabe o que os outros estão passando, e a gente precisa servir uns aos outros. Consolem os desanimados, amparem os mais frágeis, sejam pacientes com todos. Talvez ele esteja passando hoje o que você passou ontem, ou o que você ainda não percebeu, mas amanhã você vai passar. A gente não sabe essa rotina da vida. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz: olha, não retribua mal com mal, faça o bem a todos. E muito bem exposto, a gente entendeu essa questão da olho por olho, dente por dente, como foi explicado pelo pastor. É por isso que eu reforço: a igreja precisa ter de volta as marcas de uma igreja autêntica, que está sempre alegre, sempre em oração e sempre gratos por todas as coisas. Ah, pastor, mas eu não consigo ser alegre, nem estar em oração, nem consigo orar, por tamanhas aflições e dificuldades que estamos passando. Certo. Quando a gente conhece as Escrituras, a gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu faço esse julgamento é porque eu acredito que amo a Deus. E se eu amo a Deus, até as aflições mais difíceis de serem entendidas é para o meu bem. Tem coisas na minha vida que precisa ser forjada, e às vezes só é feito no fogo das aflições, nessas dificuldades. Por isso, meus irmãos, ele diz assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. A ideia de apagueis é a ideia de sufocar ou suprimir. Aqui são 2 ideias diferentes, mas trazendo a mesma situação. Quando a gente está sufocando, a gente chama que não, estou sem ar, mas na verdade nossos pulmões estão cheios de ar, mas ele não consegue sair. Eu creio que esse texto ele também está falando isso. Há muitas pessoas que têm recebido o Espírito Santo, recebido o poder de Deus, recebido, mas não consegue botar para fora. Está sufocando o Espírito, porque o poder do Espírito ele vem para transformar nossas vidas, mas para servir ao próximo. O amor a Deus é demonstrado a partir do amor ao próximo. Não adianta a gente dizer que ama a Deus e está cheio do Espírito e a gente não compartilha o poder desse Espírito sobre os outros, sufocando. Eu não acredito que o Espírito Santo se afastou da igreja, não. Apesar da gente estar vivendo os últimos tempos e caminhando assim para a apostasia da igreja, há também o relato de um grande derramamento do Espírito. Eu creio que o Espírito está sendo derramado. Eu creio que Ele está ouvindo, consolando, transformando vidas, acrescentando ainda hoje. Mas talvez esse Espírito esteja sendo sufocado pelo nosso eu, pelas nossas vontades, pelas doutrinas segundo os nossos corações que desejamos. Mas o que é pior, esse mesmo significado de apagueis tanto tem a ver com sufocar, como também como suprimir, diminuir. Quando a gente atribui ao Espírito Santo coisas que não foi o Espírito Santo,
ou quando a gente atribui às nossas mãos aquilo que somente o Espírito Santo poderia fazer. Meus irmãos, a gente precisa, não apagueis o Espírito Santo e não desprezeis as profecias. A palavra profecia tem a ver com revelação, e há dois tipos de revelação que a gente precisa compreender: a revelação das últimas coisas, ou seja, das coisas que ainda não aconteceram plenamente, e a revelação especial, onde ele se revela para cada um de nós. E aí cada um de nós vai ter uma experiência com Deus e a forma como Deus faz, porque ele se revela especificamente para tratar o meu caráter, para tratar a minha caminhada, para tratar os meus erros, minhas falhas. E por isso, especificamente, ele trata com cada um e se revela a partir das Escrituras, a partir do poder do Espírito Santo nos convencendo, a partir da exposição da verdade. Mas tem uma revelação que já foi exposta, que é das promessas e das coisas vindouras. E uma das coisas que a gente não pensa como isso é a salvação. A salvação, ela não foi plenamente consumada. Ou os irmãos não entendem que a gente foi justificado pelo sangue do Cordeiro, nós estamos sendo santificados pelo Espírito Santo, e nós vamos ser glorificados com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, alterar a justificação é impossível, isso é graça de Deus. Interferir, sufocar, suprimir o Espírito Santo, isso pode acontecer porque nós somos coparticipantes dele, como diz Hebreus 14. Nós somos coparticipantes da obra. Ele derrama seus dons, seus poderes, para gerar uma transformação na minha vida, mas a caminhada, a passada, quem dá sou eu e você. Quem dá sou eu e você. Por isso, certamente Deus continua derramando o seu Espírito, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o seu plano não pode ser frustrado, e todas as coisas que está escrita acerca da revelação geral vai ser cumprida. Portanto, aquele que vos chamou, esse vai realizar tal coisa. Estão me entendendo? Mas, e é por isso que ele diz, mas a gente precisa, então, assim, não desprezar as profecias, e essas profecias têm a ver com revelação. As Escrituras, ela não foi totalmente já confirmada, o cano está fechado, mas nem tudo que está nela já está em evidência. Tem coisas que ainda vão existir, ainda vão acontecer, e essas profecias acerca das últimas coisas tem que se manifestar muitas vezes a partir das nossas vidas, e o cumprimento da apostasia tem que ser a partir das nossas vidas. E eu não estou dizendo que a gente tem que apostatar, eu estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu também posso dizer que há uma igreja remanescente que vai permanecer fiel, porque essa palavra fiel, as forças das trevas não vai prevalecer contra ela. A igreja não vai ser fechada por causa da obra do inimigo, haverá a igreja remanescente. Sabe qual é o meu desejo? É que a gente seja essa igreja, ou parte dessa igreja, que a gente possa de fato caminhar rumo a pertencer a essa igreja. Por isso há um solene desejo por santificação e preservação, para que a gente possa ser essa igreja. E aí, na certeza de que fiel é o que nos chama. Fiel é o que nos chama, e é nessa motivação de que Ele é fiel, e que mesmo apesar das dificuldades, eu vou permanecer fiel a Ele, íntegro, irrepreensível, em todas as áreas da minha vida, no corpo, na alma ou no espírito. O verso 23 que eu li no começo, fiz questão de começar com ele, diz assim. E aí esse texto, Paulo ele passa para aquela igreja uma motivação e para que entenda que apesar de todas essas falhas que nós estamos fazendo, há algo que é fiel, algo que é seguro, algo que não vai abalar a obra da santificação em nossas vidas, que é o mesmo Deus de paz, esse vos
santifica em tudo. Que Deus de paz é esse? Aquele Deus que quando a gente foi apresentado o Evangelho e nós estávamos aflitos, ansiosos e por diversas... Ele veio à consciência através da Escritura e nós sentimos a paz que excede todo entendimento. Nós dizemos que somos cristãos porque primeiramente conhecemos o Deus que gerou essa paz em meio às aflições. O que faz um povo de Deus, quando é perseguido, crescer ainda mais, porque é em meio à perseguição que ele sente uma paz que o motiva a continuar. Então é nesse Deus de paz, este vai vos santificar. Não são as obras das tuas mãos, não são o poder do convencimento da sua mente, não é o seu intelecto, não é o conteúdo, não é os diplomas, não é nada dessas coisas, apesar de tudo isso ser importante. Não é nada dessas coisas, é o Deus de paz quem vos santifica em todas as coisas. E o Deus de paz que derrama essa paz ali na cruz é o mesmo Deus Espírito, que se apresenta em Espírito e que habita em nossas vidas e que nos convence nesse processo de santificação. Porque agora a gente precisa entender uma coisa: Ele vai fazer a obra dele, quer a gente queira ou não. Então todas as vezes que a gente se rebela contra Deus, quem vai vencer? Meus irmãos, pensar nessa guerra da Ucrânia e da Rússia, olha o tamanho e o poder e a capacidade financeira e bélica da Rússia. Tem como comparar, humanamente falando? Não tem. Agora imagine a distância do tamanho de Deus, o tamanho do poder de Deus, o tamanho da graça de Deus em detrimento à minha vida, ao meu pensamento, às minhas vontades, aos meus caprichos. Quem vai vencer essa guerra? Certamente Deus de paz vai santificar a nossa vida. Mesmo que a gente esteja chorando, a gente vai voltar a sorrir. Mesmo que a gente não esteja enxergando, Ele vai tirar as escamas dos nossos olhos para a gente voltar a ver. Agora, muitas vezes Ele tira as escamas quando a gente está passando por aflições e dificuldades. Mas o nosso espírito, alma e corpo precisam se apresentar diante de Deus santos. Não é simplesmente o corpo é pecador, mas o espírito está forte, a carne é fraca, o espírito é forte, e a gente pegar essa teoria de fato e viver como se assim, não, porque a carne é fraca, mas o espírito está forte e eu vou ser... Não. Percebeu o texto? O texto diz espírito, alma e corpo. O espírito está forte e precisa começar por ele. Depois ele convence a nossa mente e ele transforma o nosso corpo. Mesmo em meio às dificuldades, ele viveu no nosso meio para nos dar exemplo e mostrar que é possível viver neste mundo sem pecado, sem alimentar as obras da carne, sem alimentar as obras do corpo, da mente, ou até mesmo dos principados e potestades. A gente precisa entender que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai voltar. Ele prometeu e Ele vai cumprir. E cada vez que os dias se avançam, as evidências aumentam ainda mais. Pastor, quer dizer que o senhor está dizendo que logo Ele vai vir? Vai, logo na dimensão de Deus, que Ele é atemporal. Ele não sei o tempo, eu não sei a hora, eu não sei o momento, mas a qualquer momento Ele pode se apresentar de volta. Só que quando Ele voltar, Ele vem como juiz, e aquele que é fiel e que nos chama, esse também o fará isso. Mas eu não estou falando isso para colocar medo aos irmãos, não trabalhe com isso, mas para motivar os irmãos que o mesmo Deus de paz, Ele nos santifica, e Ele nos santifica, e nós devemos ser co-participantes dessa santificação, entendendo que temos que tratar todas as esferas da nossa vida,
Por isso, meus irmãos, e aí eu falo para aqueles que estão em casa, aqueles que não estão querendo congregar pessoalmente, por medo disso ou daquilo, olha, é melhor pegar um vírus e morrer, descer à sepultura, mas ter a certeza e todo o conhecimento de que foi tratado e vai se apresentar diante de Deus íntegro, irrepreensível, do que ficar como vocês estão em casa, achando que estão espiritualmente alimentados, mas não está transbordando nos outros, porque você está em casa e eu estou aqui. Eu preciso da sua presença, da atuação do Espírito Santo na sua vida para corrigir as minhas falhas. Assim como você precisa daquilo que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas, para que você possa também ser ricamente abençoado. A gente precisa, é codependente um do outro, para que Deus mostre que é Ele o Deus de paz, é Ele o Deus que santifica, e não são as nossas obras, apesar delas precisarem ser feitas. A gente precisa entender que nós dependemos uns dos outros, e quando eu, por covardia, por medo, por preguiça, me acovardo disso e me abstenho de estar na presença uns dos outros, eu deixo de transbordar aquilo que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, na vida do outro, e deixo de receber o que todos os outros têm recebido da parte de Deus na minha vida. Se a gente for inteligente, meus irmãos, é por isso que é melhor dar do que receber. Mas vamos ser inteligentes. Se eu me dou para a igreja, com os meus dons, é toda uma igreja que também vai fazer isso por mim. Quem está ganhando mais? Por isso, meus irmãos, toda vez que a gente dá, a gente abre os corações das pessoas para fazer nas nossas vidas. Ah, mas eu estou fazendo pelo meu inimigo. Ele pode não reconhecer, mas os olhos que estão vendo eu fazendo por ele, vão fazer na minha vida. Ainda assim nós ganhamos muito mais quando fazemos do que... Agora a gente não pode fazer em troca, mas a gente tem que ser inteligente e perceber. Quando uma pessoa é boa, caridosa, ela se doa completamente, todo mundo tem boa vontade de ajudar essa pessoa. E quem sabe o dia da manhã a roda gigante gira. O que é que vai acontecer com essa guerra ou depois dessa guerra no mundo? Quem sabe se os nossos cofres ainda vão permanecer cheios? Quem sabe que os nossos celeiros vão permanecer cheios? Quem sabe das dificuldades e as aflições que amanhã a gente vai ter? Quem sabe se amanhã você vai suportar ainda espiritualmente, e aquele que se acha muito forte espiritualmente vai ter força suficiente ao ponto de não precisar do outro? Quem sabe se amanhã a gente vai de fato precisar? A gente não sabe, porque o amanhã pertence a Deus. Mas dentro da revelação geral, Deus já revelou que nos últimos tempos não vai ser melhor, vai ser cada vez pior. Por isso, meus irmãos, santifica em tudo o corpo, a alma, o espírito, conserva-se íntegro. E a ideia de conserva é a palavra terel, e significa cuidadosamente íntegro. Cuidadosamente, guarda, mantém alguém no estado que está íntegro, sem alteração, sem ser abalado em nada, íntegro. E aí, completo. A palavra íntegro aqui é um adjetivo que significa inteiro, por isso ele disse corpo, alma e espírito, inteiramente, todas as esferas da nossa vida, completo. A ideia de exatamente codependência. Para que eu seja completo, meus irmãos, eu dependo de estar em humildade, aprendendo com os irmãos, e os irmãos em humildade aprendendo comigo, porque tem horas que eu aprendo quando ouço, tem horas que eu aprendo quando vejo, tem horas que eu aprendo quando eu faço. Estou certo, meu pastor? A gente é codependente uns dos outros. Não, por isso ninguém na igreja pode dizer que fulaninho é desprezável, ou aquele dali
insubstituível. Não, nós dependemos uns dos outros. Por mais que aquele tenha 5, 6 dons, aquele que tem só um é também algo que vai preencher completamente. Por isso, para que isso aconteça, meus irmãos, a ação de 3 coisas aqui. Primeiro, o Deus de paz nos santifica, eu como co-participante e todos os outros também trabalhando para isso. Meus irmãos, eu gostaria muito que a igreja começasse a olhar para os nossos líderes, a mais autoestima do ponto de vista, considerar eles superiores a si mesmos, no sentido de olhar para eles e dizer assim: eu preciso completar a vida do meu pastor. Em vez de chegar e dizer assim: olha, ele está errando nisso, está faltando isso e isso. É verdade, ele está errando, é falta mesmo. Mas se o Espírito Santo está tocando na sua vida, é para você se colocar ao lado dele e fazer tal obra. Acorda, igreja. Ninguém está completamente completo, sozinho. É somente quando nós se tornarmos um só corpo, onde Ele é o cabeça e nós somos os membros, assim a gente atinge esse nível de integridade. E nesta unidade, a gente deve se apresentar diante de Deus, onde ninguém tem o que nos censurar, porque isso é o significado de irrepreensíveis. Não existe razão de censura, de amordaçar a boca daquele ali. Pensando nisso como igreja, para que as trevas não censurem a igreja, não faça a igreja se calar, a unidade do corpo de Cristo é um processo de santidade. A santificação é obra de Deus, com nossa coparticipação e com nossa unidade, para que a gente se apresente diante de Deus como a igreja gloriosa, a igreja triunfante, que reina soberanamente, porque tem um rei soberano a todas as coisas. É por isso que o que eu tinha para dizer hoje é isso. O passo de hoje é rumo à santidade, mas essa santidade só é possível quando a gente clama a Deus e Ele faz essa santificação, e aquele que lhe chama para isso, Ele vai fazer. Agora eu tenho que ser co-participante, e nós precisamos ser agentes de unidade e agentes de derramamento, transbordamento do Espírito Santo uns nos outros. O que o Espírito Santo faz na minha vida, completa a sua. O que o Espírito Santo faz na sua, completa a minha. Então temos 2 orações. Se temos certeza de que Deus vai fazer a sua parte, eu preciso pedir isso? Não, Ele vai fazer. Eu preciso pedir que eu consiga ser co-participante dele nessa obra, e que nós consigamos ser bênção, vivendo em unidade uns com os outros, para que a gente possa se apresentar a Ele santo. E o passo de hoje é rumo à santidade. Por isso eu queria fazer diferente. Eu queria convidar simbolicamente, não estou falando para aceitar Cristo aqui, não, para quem entendeu que deve dar esse passo, e entendeu que deve dar esse passo. Eu preciso ser co-participante da vida, da atuação do Espírito Santo na minha vida, mas eu preciso também ser um agente na vida de todos da igreja, e em plena unidade, para que a gente tenha esse conservar íntegro e irrepreensível quando a gente se apresentar diante dele. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, não me interessa o dia nem a hora que Deus vai voltar. Ele é Deus, Ele sabe o momento certo. Eu preciso estar pronto a todo tempo para esse encontro.